Fique agora com o módulo informativo Resistência Rock, Web Radio. Notícias atualizadas. Oferecimento. Que tal o seu negócio? Neste espaço, a Resistência Rock, Web Radio, vem crescendo em número de acessos. Audiência subindo e você não vai querer ficar de fora, né? Ligue 35 99711 0956 e confira nossos planos. Venda mais? Anuncie seu produto ou seu negócio na Resistência Rock, Web Radio. Turismo. Viagens de cruzeiro estão suspensas até 4 de março. As operações estão suspensas desde o começo do ano, após a identificação de surtos de Covid-19 em todos os navios de passageiros que navegavam em águas nacionais. As viagens de cruzeiro no litoral brasileiro vão continuar suspensas pelo menos até o dia 4 de março. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela CLIA Brasil, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros. As operações desse tipo nos portos do país estão suspensas desde o começo do ano, após a identificação de surtos de Covid-19 em todos os navios de passageiros que navegaram em águas nacionais no fim de dezembro e início de janeiro. Essa é a segunda vez que o prazo para o fim da restrição é prorrogado. De acordo com a associação que representa as operadoras de viagens, a medida é necessária para dar continuidade ao trabalho e às discussões com as autoridades nacionais, estaduais e municipais para a retomada dos cruzeiros. Em nota, a CLIA Brasil afirma que os cruzeiros são o único segmento que exige, antes do embarque para passageiros e tripulantes, níveis extremamente altos de vacinação e 100% de testes de cada pessoa. A associação acrescenta que todos os hóspedes precisam estar com o ciclo vacinal completo, apresentar testes negativos antes do embarque, testagem contínua a bordo, uso de máscaras, distanciamento social e menor ocupação dos navios, entre outros protocolos. O balanço da entidade informa que 130 mil passageiros embarcaram em cruzeiros de novembro do ano passado até o começo de janeiro deste ano, quando as operações foram suspensas. Entre eles, 1.100 casos de Covid-19 foram confirmados, o que representa menos de 1% do total. A expectativa da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros era que esta temporada movimentasse 1 bilhão e 700 milhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Economia. Por 6 votos a 1, TCU autoriza privatização da Eletrobras. O TCU decidiu quanto a concessionária da Eletrobras deve pagar para usar as 22 usinas hidrelétricas da empresa. O relator Haroldo Cedrais fixou o valor em 67 bilhões de reais. A maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União autorizou o governo federal a dar continuidade ao processo de privatização da Eletrobras. Foram 6 votos a 1. O TCU decidiu quanto a concessionária da Eletrobras deve pagar para usar as 22 usinas hidrelétricas da empresa. O relator Haroldo Cedrais fixou o valor em 67 bilhões de reais. Cedrais, que já havia apresentado o voto em dezembro do ano passado, afirmou que o papel do TCU é o de garantir transparência, sem fazer juízo de valor sobre as decisões políticas do governo. Temos que ter nessa fase do desenvolvimento o que se chama de compartilhamento e co-compartilhamento com a sociedade, Estado e sociedade, sem que isso implique em qualquer obstáculo ou mesmo atraso ao prosseguimento do processo em questão que estamos tratando. Em dezembro, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro revisor Vital do Rego. Nesta terça, ele foi o primeiro a votar e destacou problemas na modelagem econômico-financeira da desestatização da Eletrobras. Entre eles, a falta de precisão na análise do risco hidrológico e na estimativa de preço da energia elétrica de longo prazo. Vital do Rego deu o único voto contra a privatização e justificou que a tarifa de energia no Brasil, que é a segunda mais cara do mundo, pode se tornar a maior. Sabemos que o brasileiro sofre hoje com as consequências de ter que pagar a segunda maior tarifa do planeta, segundo dados da Agência Internacional, e afetada ao tema. Levar adiante a desestatização da Eletrobras nesse formato e várias falhas técnicas que detalhadamente demonstrei, significa grandes possibilidades de passarmos a ocupar o primeiro lugar nesse nefasto ranking.
Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a lei que autoriza a privatização da Eletrobras condicionou a desestatização à outorga de novas concessões de geração de energia para a produção independente, em substituição ao regime de cotas atualmente aplicado a 22 usinas hidrelétricas da Eletrobras. Para isso, a Eletrobras deverá pagar, como contrapartida, o valor adicionado às concessões, de 67 bilhões de reais. E segundo o Ministério de Minas e Energia, a próxima etapa do processo de desestatização é a realização da Assembleia Geral Extraordinária, marcada para a próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro. Nela, os acionistas minoritários vão decidir sobre as condições e os ajustes para a privatização. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Futebol. PSG e Manchester City vencem pela Liga dos Campeões da Europa. Confira os resultados desta terça-feira no futebol. E vamos começar com os resultados desta terça-feira. Liga dos Campeões da Europa. O Paris Saint-Germain derrotou o Real Madrid 1-0. O Manchester City venceu o Sporting de Lisboa por 5-0. Campeonato Mineiro. O Atlético venceu o Athletic Clube por 1-0. Campeonato Paulista. Santo André e Novo Horizontino ficaram no 0-0. Copa do Nordeste, o Botafogo da Paraíba empatou com Fortaleza em 1-1. Ceará e Sport ficaram no 0-0 e o Náutico bateu o Atlético de Alagoinhas por 3-0. Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Brighton por 2-0. Nesta quarta-feira, a bola rola pela Liga dos Campeões da Europa, Internacional de Milão e Liverpool, Salzburg da Áustria e Bayern de Munique da Alemanha. Pela Taça Libertadores da América, 2 jogos, Bolívar e Deportivo Lara da Venezuela, Olímpia do Paraguai e César Valero do Peru. Pelo Campeonato Carioca, os principais jogos, Madureira e Flamengo, e o jogo que a Rádio Nacional transmite, Nova Iguaçu e Fluminense. Campeonato Goiano, o Goiatuba enfrenta o Atlético e o Vila Nova recebe a Aparecidense. Pelo Mineiro, destaque é América e Patrocinense. Pelo Campeonato Paranaense, o Cianorte encara o Paraná e teremos o Clássico Atletiba, Curitiba e Atlético. Pelo Paulista, 2 jogos, Ferroviária e Palmeiras, Corinthians e São Bernardo. Pela Copa do Nordeste, teremos Bahia e CSA, Souza e Sampaio Corrêa, Altos e Campinense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Você acabou de ouvir Módulo Informativo, de volta a qualquer momento na programação Resistência Rock Web Radio.